estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje o tema é adoção por casais homoafetivos e temos a psicóloga Eliana Bayer, do Juizado da Infância, Adolescência e Idoso, de Teresópolis, e a advogada Silvana do Monte Moreira, advogada do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB, RJ. E nós vamos continuar aqui com o nosso debate, perguntando para a doutora Silvana uma questão mais prática para esses casais homoafetivos, né, que desejam adotar uma criança. Esses casais, eles sabem que têm direito à adoção e sabendo qual a orientação jurídica para eles, o que eles precisam fazer para isso? Marisa, interessantemente, nem todos sabem que têm o direito à adoção. Tem direito à adoção como qualquer outra pessoa, como qualquer outro casal. Então, na realidade, a orientação jurídica para um casal homoafetivo é que, inicialmente, procure a vara da infância e da juventude da sua localidade, porque a competência é territorial. Então, lá no Rio de Janeiro, nós temos 3 varas, porque são divididas em regiões, né? Capital, Madureira e Santa Cruz. Aqui em Teresópolis temos uma vara única, né? Que fica aqui em Agriões. E nos demais estados, nas demais cidades, é só verificar exatamente qual é a vara que comporta a competência da infância. Então lá você vai verificar exatamente como você pode dar entrada na habilitação. A habilitação hoje não difere muito de vara a vara, porque tem um artigo novo incluído pela Lei 12.010 de 2009, que é o 197A, se não me engano, que fala especificamente de habilitação. Então lá está dizendo exatamente o que é que tem que falar, o que é que tem que juntar, e que a Eliana, inclusive, já tratou disso. E depois a participação obrigatória, quando existe, no grupo de apoio à adoção. Lá no Rio de Janeiro nós temos muitos, e outras cidades às vezes não tem. Aqui em Teresópolis tem, Petrópolis tem, Rio das Ostras tem, Cabo Frio também tem. Mas a participação obrigatória vai de 3 a 5. Niterói e São Gonçalo são 5 reuniões. Lá na capital são 3, aqui em Teresópolis também 3. Então, primeiramente, procurar a vara da infância, dar a entrada no pedido de habilitação, juntar a documentação, participar do grupo de apoio à adoção. E eu ainda sugiro que não participe apenas das reuniões obrigatórias. Faça da reunião de grupos de apoio à adoção uma prática, né, Eliana? Porque eu acho que é sempre bom você trabalhar o pré, o durante e o pós-adoção. Adoção é uma coisa para sempre. Independente do casal, se é hétero ou se é homoafetivo. Isso é para adoção de modo geral. Todo, exatamente. O mesmo procedimento para todo mundo. A orientação é a mesma, seja para quem for. A gente estava comentando aqui sobre casos concretos, né? E acho interessante para as pessoas perceberem o quanto isso está perto da gente, o quanto isso é, mais uma vez dizendo, normal, né? E então eu queria pedir até para a Eliana comentar o que a gente estava comentando antes aqui daquele casal que você chegou a... que foi assim, na época o adotante até fez uma primeira adoção sozinho. Ele tinha um companheiro, a gente sabia do companheiro, o companheiro foi entrevistado no processo de adoção, mas ele entrou com um pedido sozinho e adotou 2 meninos de uma comarca do interior de Minas, e os meninos vieram, mas assim, com todo o apoio da família do companheiro. A família do companheiro foi para lá, a mãe do companheiro foi junto, foi decisiva na decisão de trazer as crianças, e deu todo o apoio. E eu tive a oportunidade de ir na festa de aniversário das crianças, né? E eu fiz questão de ir. Eu falei, quero ver. Olha, não tinha nenhuma drag queen na festa, entendeu? Não tinha assim um monte de gente desmoicando. Era uma festa de criança, tinha mágico, entendeu? Tinha recreador, fui apresentada para a avó, depois para outra avó, fui apresentada para os tios, para as madrinhas, para os primos, para os amiguinhos da escola. Era uma festa de criança. Aquelas crianças estavam inseridas no meio familiar, social dos pais, super bem, super felizes, super acolhidas, se desenvolvendo maravilhosamente bem, recuperando o atraso, tinham vindo com diversas sequelas de abandono, de maus tratos, recuperando seu atraso, estudando numa escola particular, e tendo, sim, tudo que uma criança tem que ter. Então, assim, a gente não precisa fantasiar que elas vão viver, assim, numa boate gay, entendeu? E que ou numa bolha, né? Até porque, olha só, vou te dizer o seguinte, se eu visse, isso daí, para mim, seria até um critério que contraindicaria a adoção por aquela família. Se aquela família
vivesse num gueto, só gay que pode participar daquilo, eu ia achar que não é recomendável, porque a criança vai estudar numa escola com outras crianças, ela vai participar da vida daquela comunidade, ela não pode ser segregada. Então, para mim, assim, aquilo foi mais um fator a favor daquela adoção, porque depois esse companheiro veio pedir adoção, ele exercia já a paternidade, e era lógico que eu estava assim, muito tranquila de dar um parecer totalmente favorável, porque eu já tinha conferido que aquelas crianças viviam numa família legal, tranquila, em que tudo que elas precisavam estava sendo oferecido. Então, assim, foi muito legal, foi uma oportunidade muito rica para mim poder ir na festinha de aniversário. Entendi. Enquanto ser humano foi uma oportunidade, né? Ver assim, olha só, viu? Ninguém é esquisito. Né? Ninguém baba, ninguém desmunheca, ninguém faz nada. Cantou-se parabéns, tirou-se fotos, entendeu? O mágico fez brincadeira, coisa. Era uma situação. É uma família exatamente como qualquer outra família. Não, porque para quem está acostumado a lidar, tanto ela quanto você como advogado, eu também, né, que milito na área, a gente até acha, poxa, a gente está comentando isso e é tão natural, mas para muita gente não é tão natural. Sim, agora as pessoas vão ter que se acostumar com essas famílias não existem. Não é? E é como você falou, e o direito tem que acompanhar as famílias a sociedade, né? Agora você tocou num ponto sobre... E a gente não fala só de adoção, pessoas assim, têm filhos. Pessoas, porque elas podem ter tido filhos... E depois, terem constituído uma união homoafetiva, ou elas podem estar numa união homoafetiva e ter filhos por outros meios. A gente biológicos, né? A gente ouve essas histórias de filhos que são por inseminação, né, por técnicas de fertilização assistida. Ou com apoio de amigos também. Eu já tive um caso onde foi um amigo apoio que de vai amigo. lá e se presta a engravidar. A engravidar sua amiga, sem manter relação de paternidade. Eu vou dizer assim, essas famílias não podem existir? Elas existem, elas estão aí. Né? A Cássia Eller, que é um caso emblemático. Sim. Né? A Cássia Eller, ela vivia já uma união afetiva antiga com a companheira dela, Maria Eugênia. Ela teve o Chicão com um amigo, né? O Chicão era registrado pelo pai e tal, mas foi trazido para sua família lá. Ele, na verdade, quem exercia o papel de mãe, aquela mãe do cuidado diário, de levar para a escola, de ir na reunião, era a Maria Eugênia. Né? Esse pai faleceu, a Cássia Eller também, e quem teve... quem era assim, a sucessora natural para assumir a tutela daquele menino? Tinha que ser Maria Eugênia, não podia ser outra. Porque ela sempre tinha sido a mãe dele, desde sempre. Então, assim, a gente não está falando só de adoção, a gente está falando, assim, que pessoas que têm orientação sexual homoafetiva têm filhos, simples, ponto. Por qualquer meio. E por que não, né? Exatamente. Elas têm pelos meios que todo mundo tem, ou pelo método natural, biológico, ou pelos métodos com a ajuda da medicina, ou pelo método jurídico, que é o da adoção. O que eu acho que pode chocar um pouco as pessoas, Marisa, é que antigamente eles ficavam invisíveis, né? Invisíveis porque eles não queriam ser vistos e invisíveis porque nós não queríamos ver. E agora não existe mais isso. São famílias com a mesma visibilidade que qualquer outra família. Uma outra coisa que era invisível antigamente era a adoção. Porque a adoção era mito. Exato. Ninguém falava, eu adotei, ou nenhuma criança adotada chegava e dizia, eu fui adotada. E hoje em dia as crianças têm o maior prazer de chegar no colégio por volta de 9, 10 anos e dizer aos coleguinhas, a professora, eu fui escolhida, eu sou especial, eu fui adotada. Ou aquela coisa, você adotou, por que você não pode ter filhos? Ou então você é tão boa. Que coragem. Que coragem. Nossa, você não que sabe o que coragem. essa criança trazer veio, uma criança e as doenças criar que filho pode dos trazer. outros. Criar filho dos outros. É muito, muito E complicado depois você se vem a escutar mãe isso. aparece, quer dizer, todos esses Existem mitos, esses mitos, e a gente lida com eles todos, mas assim, não existe outra maneira de lidar com os mitos e de acabar com os mitos do que essa, de, olha, se mostrar. Enfrentá-los. Isso, fica visível. É mais forte eu olhar uma família e pensar assim, poxa, funciona essa família, do que eu falar que essa família funciona. Não existia argumento mais forte, no caso que eu contei, argumento mais forte do que as pessoas que estavam ali presentes vendo a festa. Exatamente. Com certeza. Testemunhas daquilo, né? Da situação. Isso é a mesma coisa em qualquer tipo de família que é formada por adoção de crianças mais velhas, adoção interracial.
que inicialmente também era a interracial também. Né? Ali fica ali bem. evidente a adoção, porque Isso. afinal de contas aquela criança não parece com seus pais em nada, ela não tem nenhum traço, ela tem outra cor. E hoje em dia, assim, aí você olha e pensa assim, poxa, como é que funciona? Como é que essa família deu certo? E aí a gente vê que o que faz dar certo é sempre o afeto. É o afeto, o sentimento que une as pessoas, né? A Silvana estava comentando sobre a gente não quer entrar nesses méritos de religião aqui, mas a gente estava comentando sobre uma adoção, né, pelo pastor. Sim, Eu sim, queria que você fizesse um comentário. Na realidade, o que a gente tenta explicar quando a gente conversa sobre essa questão é que não se trabalha especificamente o interesse do casal homoafetivo ou do casal heterossexual ou da pessoa solteira. O que se trabalha sempre é o melhor interesse da criança e o direito que essa criança tem de viver em família e em comunidade. Então, na realidade, a gente sempre trabalha o melhor interesse da criança. Eu estou atualmente trabalhando na adoção de 2 crianças em adoção tardia para um casal de pastores de uma igreja contemporânea, que é uma igreja inclusiva. Eles nos procuraram e nós estamos fazendo a adoção dessas 2 crianças, que estão muito bem. Seriam crianças que dificilmente teriam colocação na adoção nacional, porque já estão no perfil de crianças que vão para a adoção internacional. No entanto, essas crianças estão super bem, estudam em colégio particular, têm apoio de fono, têm apoio de psicólogo e vivem normalmente, tem avô, tem avó dos 2 lados, vários tios, várias tias. E é uma adoção que eu acompanho e vejo o quanto essas crianças estão bem. São 2 meninos, não são irmãos, e são meninos em adoção tardia. E olha, a diferença... colocar até essa questão da adoção tardia, você falou nacional, já seria um caso de adoção internacional? Pela idade. Qual é a diferença? Pela idade. Não é para ela esclarecer para... Exatamente. A adoção internacional, hoje em dia, vai para crianças a partir de 9, 10 anos. A gente tem muita dificuldade de colocação de crianças em famílias nacionais. A Eliana, que tem acesso ao Cadastro Nacional de Adoção, talvez tenha mais a falar do que eu. Mas como eu trabalho na SEJA, na Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, representando a OAB, eu sou membro lá da SEJA por conta da OAB, então a gente acompanha muitas adoções e são geralmente adoções tardias, porque para crianças mais jovens nós temos obviamente que habilitados nacionais inscritos e a prioridade sempre será do habilitado nacional. A adoção internacional é a exceção da exceção. Quando a gente não consegue colocação de forma alguma em família substituta brasileira, é que se busca a adoção internacional. Então esses 2 garotos estavam com perfil exatamente propenso à adoção internacional, quando esse casal homoafetivo foi lá e resgatou numa família nacional. E posso garantir pelo acompanhamento, as 2 crianças estão muito bem. A gente vai fazer mais um intervalo, voltamos, infelizmente, com o último bloco.